Inclusive, o sonho da indústria de ultraprocessados é que você dê para uma criança. Porque na hora que você der um refrigerante para uma criança, você der um bolinho cheio de açúcar, você der no Brasil, tudo vai sendo liberado. Tudo vira bagunça. Tudo vai virando bagunça. Isso é o Ministério da Agricultura, né? E aí, cara, aí não, mas tem muitas coisas que são pelo Congresso, são aprovadas leis lá de mudanças pelo Congresso, leis... É o lobby. Então, assim, cara, indústria, né? as indústrias, elas conseguem, nos países de submundo, fazer o que elas bem entendem. E a indústria de ultraprocessado, que a gente estava comentando, e o ponto é, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, houve uma coisa assim com a gordura. A gordura faz mal, a gordura é prejudicial, você tem que diminuir o consumo de gordura. E aí, percentualmente, nos países que conseguiram fazer essas pesquisas, o consumo de gordura diminuiu. Só que a obesidade aumentou. Como é possível? Se o problema dos problemas cardiovasculares, o problema da obesidade era a gordura, o consumo diminuiu e subiu a obesidade. Os países começaram a ficar mais obesos, os Estados Unidos, a Inglaterra, etc. O consumo de ultraprocessados. Então, nas últimas décadas, o consumo de ultraprocessados aumentou cada vez mais em todos os lugares. E lugares onde não havia ultraprocessado passaram a ter, porque os mercados de primeiro mundo estão saturados. Então, eles não têm mais o que vender para aquelas pessoas e eles já têm uma consciência maior da alimentação. Então, eles procuram cada vez mais os alimentos de verdade. Onde eles vão abordar e vão crescer? Aqui no Brasil, na América do Sul, na Índia, na África Central, na Ásia lá, né? Perto lá daquela Ásia mais pobre. Além lá de ser mais fácil pra você fazer o negócio. Exatamente. Também, E mais você barato. pega lá, põe e mais barato. 2 minutos tudo no muito mais barato. micro-ondas e... Tudo pro CEO garantir o emprego dele. Exatamente. Os acionistas terem as contas pagas, etc. isso. E tal. Então, você tem um problema de saúde, de crescimento de obesidade e das DCNTs que crescem cada vez mais. O que é DCNT? Doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, não é gripe, não é que eu transmito, é doença crônica que eu adquiro. Entupimento de artéria. Problemas cardiovasculares, diabetes, você tem possíveis cânceres, né, que são de acordo com o tipo de alimento. O tipo de alimento que você consome, de vida que você leva. Então, você tem as DCNTs. Hoje no mundo, elas representam 70% das mortes. De todas as mortes do mundo, 70% são derivadas das doenças crônicas não transmissíveis. É coisa, hein? Então, cara, o consumo de ultraprocessado, e eles conseguiram achar uma fórmula que é o seguinte. Se você pegar um bolo, a gente deu o exemplo aqui do bolo. Se você pegar um refrigerante, né? Um refrigerante. Se você pegar tudo aquilo ali que tem ali dentro, sem o açúcar, sem o aromatizante artificial, tal, não sei o quê, e der pra você tomar, você não consegue tomar aquilo, porque aquilo ali é um produto químico, é uma borra, é algo assim intragável. É ruim, é amargo, é adstringente que seca a boca, tipo, você não conseguiria tragar, você não conseguiria pôr pra dentro. Nem tomar, nem comer. Aí eles descobriram que assim, eu preciso do equilíbrio. O que é o contrário do amargo? É o doce. Então, eu posso equilibrar isso aí. Algo que é muito amargo, se eu encher de açúcar, a pessoa consegue. Vai mascarar. Se eu te der 9 colheres de açúcar, você também não consegue comer 9 colheres de açúcar em seguida. Vai empapuçar. Porque o nosso cérebro, ele começa a detectar aquilo ali. Ele vai pro intestino, tem o sistema nervoso, ele já fala assim, cara, para, é muito doce. Louco, Não tem como. Agora, se eu conseguir equilibrar isso e mascarar, então eles perceberam. Se eu der essa borra para eles tomarem como refrigerante, ninguém vai tomar. Agora, se eu encher com 9 colheres de açúcar e mais um monte de aromatizante... Dá uma mascaradinha. Aí eu equilibro aquilo e eu engano o cérebro. Então eu consigo fazer você tomar 9 colheres de açúcar dentro de uma latinha. Eu consigo você fazer, sei lá, comer 10 colheres de açúcar dentro de um pedacinho de bolo. Porque... Mesma coisa com sal também. Com sal e etc. Então eles conseguiram achar uma formulação que quanto mais eles colocam esse tipo de coisa, mais eles conseguem colocar conservante, mais eles conseguem colocar acidulante, mais eles conseguem colocar aromatizante artificial, corante artificial. Tem uma pesquisa também que é interessante, que é assim, os caras pegaram pessoas e fizeram um teste. Olha, vocês vão comer 80% da sua alimentação, não lembro se é exatamente esse número, mas 80% do seu dia você vai comer ultraprocessados. Então você vai só comer ultraprocessados. Cereal matinal, bolacha, 20% você come normal. E fizeram o contrário com outras pessoas. 80% é comida natural, de verdade e 20% ultraprocessado. Aí depois eles detectaram lá o que aconteceu. As pessoas que comeram ultraprocessados, obviamente, comeram mais calorias do que as outras. Elas ingeriram mais calorias. Perfeito. E aí, caloria não é a quantidade de comida, né? Porque o azeite, 1 grama de azeite, eu tenho 9 calorias. Então, não é a quantidade. Tem alimento... Que é outro produto que, pra mim, é o rei da falsificação, né? Qual? Azeite não existe mais. O pessoal falsifica muito. Nesse experimento, eles perceberam que as pessoas que comeram ultraprocessados ingeriram mais calorias. Beleza, isso é normal. Só que eles ficaram assim, mas
a gente achou que eles iam ingerir Engordar. mais calorias. Eles não comeram tanto a mais do jeito que a gente imaginou. Aí o que acontece? Eles não serviam nas embalagens. Eles serviam na mesa. Então é tudo cinza, é tudo marrom, é feio, não é bonito, não te atrai. Então a embalagem, aqueles bichinhos para criança, Coloridinho. bichinho coloridinho, aqueles disclaimers. Vocês vão lembrar que lá atrás houve uma campanha que um danoninho serve por um bifinho. Lembra disso? Opa, caramba. Então, cara, os caras vão... A campanha, o marketing, a embalagem, elas vão fazendo você consumir mais. Então, quando você pega aquilo colorido, aquilo te dá uma alegria, aquilo ali te dá uma... E você vai ler aquilo ali para uma criança, ela ver aqueles bichinhos. Inclusive, o sonho da indústria de ultraprocessados é que você dê para uma criança. Porque na hora que você der um refrigerante para uma criança, você der um bolinho cheio de açúcar, você der um cereal matinal repleto de açúcar, de macarrão sódio, instantâneo macarrão são instantâneo, vários, cheio de sódio e tal. Aquela criança vai associar aquilo como uma memória afetiva, porque meu pai e minha mãe que tá me dando. Ela vai ter uma energia instantânea, porque tem excesso de açúcar, muitas vezes tem cafeína, dependendo do refrigerante. Então, Calórico, né? Muito calórico. é muito calórico, então ela vai sentir uma euforia, um prazer, porque aquilo ali, ela tá Que é acostumada... o glutamato monossódico, Também. né? Que é o bagulho mais absurdo da indústria, né, Sim, Bola? que é o Realçador de sabor, assim, né? Exatamente. Então, quando você dá para uma criança, a indústria ganhou um cliente possivelmente por 80 anos. É. Porque ele não vai morrer Não vai antes dos largar a mão, 80. é. Sabe por que ele não vai morrer antes dos 80? Porque tem o remédio. Remédio não cura, remédio controla o sintoma. Então, essa criança vai levar pela vida inteira continuar aquela alimentação comendo, é. e vai ficar mal, ela toma o remédio, aí fica melhor, aí come o Come de ultraprocessado. novo. Aí as grandes Que indústrias, coisa, você percebe velho. que ela tem os alimentos mais baratos e ela tem os mais caros. Então, vamos dar o exemplo da Nestlé, da Danone, da Unilever, sei lá. Eles têm lá o produto lá mais linha mais barato de barata, todos, o chocolate o pior de todos, o cereal o pior de todos, o quê? Só que eles têm umas linhas lá também, Fiber, a Mãe Terra, a Unilever comprou a Mãe Terra. Só que aí custa quanto um negócio desse? É, então. R$100. Não, e vai começar a detonar também com Exatamente. o tempo, né? Então vai jogando, vai ter que dar Ele, lucro. ele então vai, ele vai te piorando. tirando Mas- isso. mas você percebe que ele dá um mais barato pra destruir a tua microbiota e depois ele te dá outro que constrói a tua microbiota. Ou seja, você fica num ciclo sem fim, cara. Sem fim. loucura.